Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar organizado pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Como sabem, temos vindo a debater diversas temáticas ao longo deste período que é típico, de forma a podermos colmatar a distância física que este período exige, sendo esta uma das formas que nós tentamos estar mais perto. Hoje iremos abordar um tema que poderia ser discutido agora, assim como ao longo de todo o processo e todo o percurso da pandemia, no seu fim e até anos depois. E o grande tema é sobreviver à Covid-19, aprendizagens e reflexões. Como convidados tenho a honra e a responsabilidade de ter a Teresa Carvalho, psicóloga, diretora da Unidade de Assessoria Técnica do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude do Instituto de Segurança Social da Madeira, acho que disse certo. É membro do Conselho Nacional de Psicólogos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, foi vice-presidente desta ordem profissional e é muitas vezes denominada como a mãe da psicologia na Madeira. E nós que cá trabalhamos sabemos muito bem o porquê. Miguel Ricou, para quem não é psicólogo, para quem é psicólogo, este nome não pode ser estranho. É uma pessoa que divulga e impulsiona o nome da psicologia em Portugal. É psicólogo, investigador no Centro de Investigação em Tecnologias de Serviço de Saúde na área da bioética, é professor auxiliar na Faculdade de Medicina do Porto, presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos e muito mais havia a dizer, mas nós queremos mesmo vos ouvir a falar connosco. Muito obrigada por estarem cá connosco e nos poderem presentear com a vossa perspectiva sobre diversas temáticas associadas a este tema. E fazendo um ponto de situação, nós achamos que tudo começou a 1 de dezembro de 2019 em um ano, mas o primeiro caso que foi reportado foi a 31 de dezembro desse mesmo ano. Já passaram aproximadamente 10 meses. O mundo sofreu drásticas alterações e mudanças que nos afetam a todos, embora há uns com maior e a outros com menor impacto, e isto faz de facto toda a diferença. Vivemos uma fase muito marcante na vida da humanidade e dificilmente iremos esquecê-la. Nós que estamos a passar por isto, é difícil isto ser apagado da memória. Em Portugal, o primeiro caso de estado positivo foi a 2 de março, na região autónoma da Madeira, 14 dias depois, 16 de março. E vivemos com o vírus há mais ou menos 7 meses. Foi também em março que a Organização Mundial de Saúde declarou que a epidemia Covid-19 tinha chegado à fase em que podia ser caracterizada como uma pandemia. E com esta declaração veio a exigência de ações urgentes e um pouco agressivas por parte dos países de forma a combater esta situação. A 16 de março, em Portugal, os estabelecimentos de ensino públicos e privados são encerrados. Várias atividades também são elas encerradas. O regime de teletrabalho é fortemente indicado e grande parte do país foi para casa. O confinamento social é decretado e obrigatório durante o estado de emergência, ou seja, 19 de março a 2 de maio. Com o fim do estado de emergência, passamos para uma situação de calamidade. O governo decretou um plano de desconfinamento progressivo e gradual para se retomar em segurança a atividade social e económica do país. O facto de falarmos e abordarmos o tema agora, provavelmente não teremos o necessário distanciamento temporal. Também não sabemos o que é que poderá ocorrer nos próximos dias. Nós estamos a gravar no dia 28 de setembro e esta gravação poderá ser publicada a 7 de outubro e daqui lá muita coisa pode acontecer. Não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos meses e até anos em relação a esta temática e as suas verdadeiras consequências, sejam elas socioeconómicas, psicológicas, educacionais, laborais, humanas. Mas nem sempre é só no final que podemos tirar conclusões. O facto de irmos parando para refletir, o facto de questionarmos hipóteses, poderá nos levar a viver com alguma consciência e a respeitar as vivências emocionais e comportamentais que possamos sentir para que, como Miguel Ricou muitas vezes refere, embora por outras palavras, não entremos na perturbação por entrarmos em guerra com as emoções geradas pelo impacto da realidade. E Miguel, começo por ti. Após 7 de setembro do presente ano, Portugal registrou casos positivos de Covid-19 com um número muito semelhantes àqueles registrados em abril. Abril correspondeu ao maior pico desde o início da pandemia. Nessa fase, Portugal estava em confinamento e ainda assim agiu com um conjunto de restrições de forma a diminuir drasticamente a probabilidade da propagação do vírus. No entanto, agora mantemos no ativo. Será confuso para alguns perceber a diferença? Ou seja, o confinamento serviu para quê? Porque teve um objetivo. Muito obrigado, Marisa. Antes de mais, aproveitar para cumprimentar. É um prazer estar aqui
naturalmente, na Ordem, e no caso na Delegação Regional da Madeira. Era mais prazer ainda estar aí, mas em função das dificuldades temos mesmo que fazer assim, e depois também não posso deixar de dizer que é um prazer muito grande estar aqui com a Teresa também, que é uma pessoa de quem eu gosto muito e que, evidentemente, eu percebo muito bem essa maternidade, e não é só da Madeira, é uma maternidade global. Aliás, ela foi a primeira pessoa que me deu um grande apoio na altura da minha tese de mestrado, com os princípios éticos, isso eu não esqueço, e que me apoiou e que me convidou e que me deu ali uma grande amostra de psicólogos da Madeira que colaboraram muito na altura nesse estudo, e foi muito importante. Isso também é relevante. Mas passando agora àquilo que nos interessa, é evidente que uma das grandes complexidades disto que estamos a passar tem a ver com a forma como as mensagens são passadas e aquilo que acontece. Eu acho que passamos diferentes fases, e tentando não fugir e não tornar a resposta muito longa, não fugir à questão que foi colocada, o início, nós sabíamos todos muito pouco sobre o vírus e sobre aquilo que ia acontecer. Houve ali no início duas correntes, mais ou menos, uma minoritária claramente, e outra maioritária, uma que defendia o não confinamento, outra que defendia o confinamento. Depois percebemos que a Suécia foi a única que avançou um bocadinho nessa direção, e os outros países, a maioria, optou pela questão do confinamento, mais tarde ou mais cedo. E houve, apesar de tudo, e em Portugal, isso também é algo que temos que registrar, um consenso relativamente grande em relação a isso. Acho que aí atuou, de alguma forma, o medo por um lado, evidentemente, e quando nós temos medo, as pessoas de alguma forma respondem e procuram regras claras, bem marcadas, que se forem passadas de uma forma consistente as pessoas aderem, e acho que foi isso um bocadinho que aconteceu em Portugal, e tivemos uma resposta muito positiva, e muito mais positiva que no conjunto de outros países. Que é muito importante esta ideia. Muitas vezes as pessoas põem-se a comparar países e os países são todos diferentes, E, portanto, nós não nos podemos comparar com os suecos na forma como funcionamos, como nos relacionamos, como estamos em contacto uns com os outros, e, portanto, nós somos potencialmente mais transmissores do vírus do que naturalmente seriam os suecos, e, portanto, sim. A diferença que acontece agora, e que falamos em termos de números, etc., eu acho que há duas coisas que são muito importantes refletirmos. Primeiro, já temos mais algum conhecimento sobre o vírus, isto tem sido dito, e, portanto, já podemos, e já percebemos melhor como é que ele se transmite, não se transmite, e as pessoas já estão, de alguma forma, porque assim foram sendo, um bocadinho treinadas em comportamentos de maior segurança, o que, de alguma forma, nos dá uma maior garantia, entre aspas, de que o vírus não se transmitirá da mesma forma como se transmitiu antes. E depois, a leitura que fazemos dos números também tem que ser um bocadinho diferente daquilo que fizemos na altura, precisamente porque também hoje testamos muito mais do que estávamos na altura, e, portanto, há um potencial de haver um maior número de casos, e, portanto, não podemos dizer que a situação em que estamos é uma situação idêntica. E percebermos que aquilo que, fundamentalmente, foi uma mensagem que eu acho que não foi totalmente bem passada, e que ainda hoje não está a ser totalmente bem passada, e que eu acho que era muito importante que passasse, era a questão de os nossos comportamentos serem essencialmente altruístas naquilo que era a relação com o vírus. Nós não nos fechamos nem nos isolamos por causa de nós próprios, na maioria das pessoas. Nós fechamos e isolamos por causa da sociedade em geral. Porque o grande pânico e o grande perigo do vírus, independentemente dele ser perigoso em si mesmo e de provocar naturalmente doenças sérias e mortes em algumas pessoas, sobretudo nas mais vulneráveis, mas em algumas pessoas genericamente, é que se chegávamos a uma ruptura nos cuidados de saúde, então entraríamos num caos social bastante mais grave e bastante mais duro. E isto é que foi a grande motivação para se ter que fechar o país. E que, de alguma maneira, com o impacto económico que tudo isso traz, e que todos nós sabemos e que continua a existir. Hoje, evidentemente, também supostamente, e acreditamos, em função daquilo que dizem as autoridades, estamos supostamente mais preparados para conseguir gerir algum crescimento que não tenha acontecido no mesmo sentido que aconteceu na altura em termos da necessidade de cuidados de saúde, e, ao mesmo tempo, temos uma situação económica diferente também, onde é fundamental também gerir. E nós estamos todos aqui a gerir interesses. E é fundamental que as pessoas percebam isto, que não há só um interesse, não há só aqui uma verdade, não há só aqui uma dimensão, porque o grande perigo deste tipo de comunicação que às vezes fazemos e que, em função depois de alguma bipolarização dos discursos que às vezes pode haver, que se torna perigoso, é que isto não há uma verdade.
Não é? Isto, há vários valores em causa, há vários interesses, e neste sentido o discurso da ética é um discurso importante que nos ajuda a refletir dessa maneira, e portanto nós temos que conseguir conjugar esses interesses, sabendo que vamos sempre, não é, penalizando uns em função de outros, em função daquilo que é uma leitura depois mais global, que quem tem que tomar decisões tem que tomar. Não é? E portanto tem que assumir essa responsabilidade, porque evidentemente numa situação deste género não podiam ser as pessoas individualmente a tomar as decisões, porque teriam sempre uma perspectiva muito individualista da circunstância, que evidentemente não seria aquela que poderia ser a melhor. Agora, se temos a melhor, se não temos, isso evidentemente só a posteriori. O que nós temos que acreditar, e é fundamental que as pessoas o façam, é na intencionalidade das pessoas que tomam decisões numa circunstância destas, em que evidentemente não é a responsabilidade, eu acho que impera, e portanto temos que conseguir ir procurando pontos onde confiar. Eu acho que passa. E tu achas que conseguimos dar um sentido à adoção de práticas preventivas? Eu acho que todos temos, não é? Todas as pessoas hoje em dia têm práticas preventivas, ainda que às vezes possam até não considerar e não perceber. E, portanto, nesse sentido, eu acho evidentemente que sim. E todos temos. A questão, às vezes, é a percepção do perigo e do risco. O grande problema a este nível é, evidentemente, se eu penso em função de mim próprio e da minha realidade pessoal, eu vou ter uma percepção distinta daquele que consegue pensar em termos globais. Esta é a grande dificuldade e o grande desafio de um problema destes. É conseguir levar as pessoas a sair de uma posição natural, porque o medo traz isto, por isso é que o discurso do medo não é bom. O discurso do medo funciona muito individualmente, não funciona coletivamente. E, portanto, se nós vamos pelo discurso do medo, eu vou ponderar qual é o risco para mim. Se eu ponderar qual é o risco para mim, eu vou fazê-lo em função da minha idade, em função da minha família, em função da minha realidade e até da minha relação com os riscos. Há pessoas que correm mais riscos do que outras e isso faz parte daquilo que é a sua forma de funcionamento. E isso, evidentemente, é um discurso que se torna errado por causa disso. Pode parecer que funciona, mas nós sabemos, na prevenção, o medo nunca funcionou. Então, nós precisamos é de um discurso que seja muito mais coerente e consequente. E às vezes aí, se calhar, há falhas, e por isso é que nós temos defendido, e se tem defendido muito, que a psicologia é tão importante nesta comunicação, que é uma das coisas. Eu acho que a psicologia beneficiou muito e ganhou muita visibilidade, ainda bem, nesta altura, não é? São alguns dos poucos benefícios secundários que este tipo de circunstâncias traz. Mas acho que aí ainda falhamos, não é? Falhamos, ou falhou quem o deveria fazer. Vê-se pouca psicologia ligada, não é? E a teoria psicológica à forma de comunicar. E vemos muitos erros de comunicação, muitas incoerências, muitas tentativas de explicação que evidentemente depois falham nessa coerência, e isto traz depois rupturas naquilo que é o mais importante, sermos o discurso do medo para sermos um discurso de responsabilidade, onde as pessoas conseguem perceber, não é, tudo o que está em causa e de alguma forma tentar agir um bocadinho mais em função disso e discutir isso, e não discutir o perigo do vírus, isso passa, se não passa. Mas, Miguel, tu sentiste que o facto de estarmos, grande parte de nós, confinados, nos preparou para depois sairmos com um desconfinamento progressivo? Eu acho que as mudanças e as transições são sempre difíceis e complicadas, e na altura antevia-se, e eu acho que não aconteceu, tanto como eu também antevi, que iria haver uma maior conflitualidade social, não é? Porque achei que, depois de todo aquele discurso inicial do medo e do confinamento, não é? Onde de facto as pessoas todas responderam, a partir da altura em que se começa a relativizar esse discurso, abre, não é, espaço para que outras correntes e outras formas ganhem voz, não é? Coisas que eram muito minoritárias ganhem corpo e de alguma forma ganhem espaço. E eu temi na altura que fosse haver uma polarização maior, apesar de tudo aquela que houve, e que se assistiu em alguns países mais, com manifestações disto, os anti-máscaras, os anti-isto, os anti-aquilo, que de alguma forma, eu acho que em Portugal, apesar de tudo, não foi tão marcado, que é positivo. Não é? Mas era natural, e foi natural, que depois houvesse espaço ali para as pessoas depois, não é, desenvolverem um bocadinho aquilo que é a sua percepção. Porque voltamos ao mesmo, também não se sabia muito sobre isto, e continuamos ainda a não saber tudo aquilo que poderíamos saber. E é muito engraçado perceber a diferença sobre isto. A percepção que nós temos teórica sobre o problema e a percepção que as pessoas criam depois de estarem dentro do problema. Esta é uma curiosidade, isto não foi estudado, mas que era muito interessante conseguirmos na psicologia estudar isto. As pessoas têm uma percepção sobre o vírus, sobre a pandemia, sobre todo este processo,
quando, por exemplo, não tiveram ninguém na sua família infectado ou na sua relação próxima, e depois tem outra, quando isto os afeta pessoalmente e traz o vírus para dentro da vida deles, de facto, sem ser nesta dimensão genérica das limitações que temos todos àquilo que é a nossa liberdade e a nossa vida. E isto muda a percepção que as pessoas depois têm do problema. Não necessariamente para melhor, não, mas muda. E estes processos são muito importantes, porque nós sabemos que na prevenção e para chegarmos às pessoas é preciso conseguir chegar um bocadinho à vida deles. E por isso, na altura, dizíamos que era muito importante que a comunicação se começasse a fazer por grupos. E isso nunca foi feito. Ou seja, haver um tipo de comunicação para os jovens, haver um tipo de comunicação para as pessoas com filhos, haver um tipo de comunicação para diferentes grupos que de alguma forma pudessem ter diferentes representações naquilo que é a ligação para as pessoas de mais idade, porque isso seria importante para conseguir passar a mesma mensagem, mas de formas diferentes, de uma forma que pudesse de alguma forma ser mais ouvida. E haver espaço para as pessoas poderem falar com profissionais e com psicólogos que de alguma forma nos pudessem ajudar a gerir a situação. Isso também acho que faltou muito, porque houve todo este recolhimento e cancelamento de consultas e cancelamento de acesso, o que por um lado é compreensível, mas por outro lado também limitou o acesso das pessoas a um discurso que pudesse ser mais racional e desinteressado, marcado por uma autoridade racional que de alguma forma ajudasse as pessoas a orientarem-se. Muito bem. Teresa, ainda voltando àquele momento de confinamento, que tivemos de estar grande parte de nós confinados à nossa casa, que reflexões tu consegues tirar desse momento? Num primeiro momento, permite-me que agradeça o facto de me terem convidado aqui para partilhar este momento uma falha de reflexão. Não? Não? Tudo ok? Acho que já está melhor. Foi aqui uma falha qualquer que houve, mas acho que está. E então, está normal? Agora acho que sim, agora acho que sim. Ok. Então, dizia eu que agradeço a honra que me deram de poder estar aqui com a Marisa e com o Miguel, porque pensar em conjunto sobre estas questões que nos afetam a todos, também à sociedade no seu geral e às pessoas em particular, porque como é mesmo honra. Sobretudo também porque me permite refletir um bocadinho mais do que no dia-a-dia, na nossa loucura de correrias, porque mesmo com confinamentos e com as emergências, talvez nós sejamos daquele grupo profissional que continuamos a correr. Ou mesmo quem fica em casa correu mais do que muitas vezes seria suposto correr. Portanto, foi toda uma nova experiência e como o Miguel muito bem enquadrou, o que é que eu reflito sobre este espaço de estarmos confinados à nossa casa, como questionava a Marisa. Na verdade, isto foi um tempo invulgar. Não era suposto isto existir e de uma forma que nos atingiu a todos. E este facto de nos atingir a todos trouxe-nos um aparente estado de igualdade de circunstâncias, igualdade nos riscos que corríamos, nos cuidados que tínhamos de ter e também nos efeitos possíveis. Esta igualdade aparente trouxe, a meu ver, um conforto geral. Era uma percepção de solidariedade, em que todos, de repente, perdíamos um bocado aqueles fatores que nos distinguem uns dos outros enquanto sociedade e enquanto sociedade não igualitária. E houve um movimento de tal ordem que parecia que podíamos mudar tudo, toda a nossa organização social, toda a nossa forma de estar, todas as nossas prioridades. Falávamos em prioridades, falávamos em aprender e integrar estes novos valores que íamos sentindo como uma necessidade interna, como se eles precisassem de um tempo para se fazer expressar, porque todos os queríamos. Contudo, nesta abordagem, neste tempo que a Marisa já falou e o Miguel também foi expondo, houve nesta continuidade de confinamento, foi havendo uma normalização de uma realidade nova e com uma necessidade de nos adaptarmos a esta realidade nova e construirmos, no fundo, o nosso modo de estar
neste novo dia-a-dia, com estas relações que íamos ajeitando dentro das nossas circunstâncias de vida. Então, este tempo em concreto de confinamento foi um tempo em que havia a dúvida quando é que ele terminaria, quanto tempo decorreria. E esta imprevisibilidade trouxe uma insegurança nova. Também os efeitos coletivos e particulares que esta insegurança trazia, este problema comum. Mas então que efeitos? Ninguém sabia. Falava-se do vírus, mas não interessava só o vírus. O vírus estava carregado de um conjunto imenso de efeitos, uns que tentavam para mostrar também a positividade de toda esta nova circunstância. Fui ouvir repetidamente falar dos riscos, dos efeitos, dos cuidados. Por um lado, oferecia a tal proteção que o Miguel falava, portanto, nós sabemos com que diretivas nos devemos usar, mas também mobilizava medos. E estes medos, de facto, como acabamos de ouvir, mobilizam respostas muito particulares e que essas respostas são dependentes das capacidades e dos recursos que cada um tem naquele momento. Ora, estamos todos a viver um período de maior vulnerabilidade, então não é o momento melhor para encontrarmos os recursos para lidar com estes medos. Medos que também são sentidos de forma diferente, de acordo com a sua própria organização interna e estratégias já usadas para lidar com os medos em geral, não necessariamente este. Portanto, por outro lado, esta obrigação de aumentar tempos, modos e até espaços de privacidade e convivência obriga a exigências completamente diferentes e obrigou a recorrer a esquemas alternativos, aqueles que habitualmente são usados para resolvermos os nossos problemas. Isto sempre associados a um tempo em que nos estamos a adaptar até a nós mesmos a esta nova forma de sentir a vida. Neste sentido, e respondendo concretamente à questão, Marisa, o isolamento tanto pôde ser criativo, parece-me, trazer novas descobertas de nós mesmos, das pessoas que nos estão mais próximas, da sua criatividade para resolver estas questões, da expressão de afetos, mais positivos ou mais negativos, mas pelo menos mais confrontativos, mas obrigando também estes confrontos que nos obrigam a alterar a nossa forma de gerir conflitos e reações a esses conflitos. Por outro lado, queria também fazer uma ressalva que o estar confinado à nossa casa não é necessariamente igual para todos, porque há muitos tipos de casa. Então, que condições tem esta casa? Que casa temos? Quem é que a povoa? Que privacidade ela permite? Que conforto ela oferece? Como nos relacionamos? Como comunicamos? Como nos cuidamos? E, portanto, talvez que nesta procura de respostas, muitas vezes estas condições, quando estamos atentos ou quando temos oportunidade de ver o discurso de pessoas que viveram dramas efetivos pelo facto de estar confinado a uma casa, a uma casinha, independentemente do facto de ser fisicamente falando ou relacionalmente falando ou emocionalmente falando. Talvez diria que este tempo, por todas estas questões que falei anteriormente, oferece um convite e ofereceu um convite a que nos conheçamos melhor, tanto individualmente como àqueles que nos rodeiam, a que percebamos quanto o contexto nos influencia e influencia os nossos comportamentos. E, portanto, isso leva-nos a uma percepção e a uma perspectiva de que talvez seja mesmo necessário desenvolvermos uma maior tolerância connosco mesmos e com os outros nas relações.
percebemos quanto necessitamos uns dos outros e de repente a necessidade de cuidarmos, mas também esta constatação de que podemos deixar-nos ser cuidados e aceitar o cuidado que os outros possam ter connosco, e quanto no fundo estamos interdependentes, sendo que a solidariedade passou a ser sentida e vista em direto ao espelho como uma condição de sobrevivência em situações que nos envolvem a E todos. pegando nisso, Teresa, e passava agora para o Miguel, existiu uma altura do confinamento em que existia uma frase que muitas vezes era dita de uma forma, outras vezes de outra, que era, e que tornou-se pandémica e viral, que é vai ficar tudo bem, vamos ficar todos bem. Isto foi associado a arco-íris, colado nas janelas, nas portas, deu música. E a minha pergunta para ti, Miguel, é: esta cultura do positivismo motivacional é benéfica e também tem desvantagens? Claro que também tem desvantagens, não é? A cultura do positivismo, do ponto de vista como se prega, é uma cultura maioritária, não é? E a ideia é que se acreditarmos que as coisas vão ficar todas bem, elas são melhores, tem, é evidente, uma razão de ser. Nós na psicologia percebemos perfeitamente isso, e já se fala de ter pensamento positivo, evidentemente ajuda, e percebe-se porquê, porque de alguma forma se anteciparmos que as coisas vão correr bem, é evidente que não estamos em tanto sofrimento, em tanta angústia, como se anteciparmos que elas vão correr bem. Mas tem um outro lado, que é um bocadinho, que eu acho paradoxal, e que eu não sei se não traz neste tipo de circunstâncias mais desvantagens do que vantagens, que é o problema de quem não consegue estar bem. Não é? Porque a ideia de muitas vezes estarmos a fazer sobressair as coisas positivas que podemos tirar daqui, que podemos tirar da acolá, nós temos que perceber que para muitas pessoas isto foi um enorme sofrimento, continua a ser e vai ter consequências sérias. No limite, todos vamos ficar bem sempre. Como diz o povo, não é problema que não se resolva, não é? Ou até o que não tem remédio, remediado está. E, portanto, inevitavelmente nós adaptamos-nos a tudo. Essa é a nossa condição enquanto seres humanos. E, evidentemente, tudo isso é verdade. E não há nenhuma verdade que as coisas no limite vai chegar a um ponto onde vão ficar sempre bem. Agora, a verdade é que às vezes pode significar e sugerir às pessoas uma diminuição daquilo que é o seu sofrimento, um agudizar da sensação de injustiça em função daquilo que acontece que não acontece, e estas coisas às vezes doem mais e magoam mais. É evidente que a solução não é fazer um discurso contrário, nem estamos aqui a fazer uma crítica à noção do positivo. Mas é muito importante, e daí voltamos ao mesmo, àquilo que é, e que eu acho que é central, e muito que isto seja puxar um bocadinho a brasa às nossas sardinhas, que é a personalização daquilo que é a gestão o mais possível dos processos das pessoas. Porque eu também, no início, dizia-se muitas vezes no início também que este vírus era democrático. Também dizíamos, bem, afeta toda a gente, é um vírus. Não é? Basta entrar no sistema respiratório de alguém que pode infectar e, portanto, todos estamos sujeitos. Mas também percebemos que a forma depois como se vive, como ainda agora dizia a Teresa, em função do sítio onde vivemos, em função das condições que temos, em função daquilo que é a nossa condição económica, etc., traz uma enorme variação no impacto que o facto de estarmos isolados pode provocar. E, portanto, aí as consequências já não são as mesmas. O que significa que o que eu vou dizer a uns, se calhar com os outros não pode servir. Então temos que ter sobretudo esta noção, eu acho que é importante esta sensibilidade, que independentemente, não vamos agora aqui discutir, também há hoje em dia, está um bocadinho na moda uma série de correntes ligados contrariando este positivismo, portanto, e que faz parte do mundo onde vivemos, onde cada vez mais há uma diversidade na forma como podemos olhar as coisas. Mas o que temos é que conseguir compreender é que, primeiro, não há milagres, nem segredos, nem regras absolutas para toda a gente. Isto é fundamental. Eu acho que a psicologia é muito isto. É o que conseguimos explicar às pessoas que não há receitas, não há remédios, não há situações que ajudam todas as pessoas da mesma maneira. E depois, que evidentemente é fundamental irmos conseguindo ouvir e sentir as pessoas naquilo que são as suas particularidades. Porque é a única forma de facto de as ajudarmos. Se estivermos a pensar no que é que poderia ser uma receita global para ajudar o maior número de pessoas, uma perspectiva mais utilitarista da coisa, não é? Pronto,
mas deixamos ficar uns de lado, que até podem ficar a sofrer mais, mas assim ajudamos mais gente. Bem, é evidente que acho que qualquer um de nós escolheria mais ser positivo do que negativo. Mas, evidentemente, a gente tem que pensar, e sobretudo em circunstâncias deste género, que são graves e dramáticas e muito poliformes na forma como as pessoas agem. São muito poliformes. Que, evidentemente, então temos que dar espaço a isso. E, portanto, às vezes esse discurso demasiado otimista faz a pessoa sentir-se ainda mais isolada no seu sofrimento. Esquecer que o sofrimento é muito a pessoa sentir-se sozinha. Ninguém sente isto como eu. Ninguém está a passar o que eu estou a passar. E esta falta depois de empatia e de sensação de compreensão da pessoa no seu sofrimento é muito, muito dolorosa e muito agravadora desse mesmo sofrimento. Então temos que ter muito essa sensibilidade. Muito bem. Teresa, já falaste e já tocaste um bocadinho neste tema, mas queria que aprofundasses mais um bocadinho. Portanto, ainda na cultura do positivismo, será que aprendemos mesmo? Precisamos uns dos outros e por isso devemos agir em conformidade? Ou seja, será que temos conseguido funcionar mais em comunidade e não nos centrarmos nas divisões? Não sei, Marisa, não sei. Penso que toda esta reflexão do Miguel nos remete para estas duas possibilidades. Efetivamente, aprender a viver em comunidade implica um conjunto de valores e um conjunto de atitudes concretas, interiorizadas, passadas à ação, percepcionadas como uma prática instituída e uma forma de estar na vida, mais do que realizar um comportamento. E nós sabemos que a nossa sociedade, muitas vezes, favorece alguma competitividade. E a competitividade, por vezes, não permite o estar de uma forma muito mais cooperativa. E mais cooperativa, pelo menos tanto quanto seria importante para construir esta tal atitude de comunidade. Portanto, mas para aprender isto, e a aprendizagem, como nós sabemos, implica tempo, mas implica também esta capacidade de captar esta nova forma de estar, implica compreender quanto ela é importante, implica integrar essa mesma informação nos nossos esquemas de funcionamento e assumir na nossa prática. Portanto, e para o fazer precisamos de motivação, de capacidade, de tempo, para que então se perceba e aconteça uma mudança efetiva na nossa forma de viver. Então, este perceber a complementariedade, a importância do individual e do coletivo, não se faz assim porque se estala um dedo e porque houve um problema que nos mostrou a todos quanto isso era importante fazê-lo. Então, nem sempre é fácil admitir que precisamos de alguém neste processo. Não é só os outros precisarem. Como é que eu vejo esta complementariedade e este necessitar que alguém me ajude? Nem sempre é fácil admitir também que alguém não é capaz de resolver estes problemas sozinhos. Porque é que eu tenho de me incomodar com isso se eu não tenho nada a ver com isso? São formas de estar. Implica a redução de contactos, de medo, de mobilização de medos, toda esta forma de estarmos na pandemia pode, e como já disse o Miguel, obrigar-nos a olhar para nós mesmos de uma forma ainda mais intensa, em vez de toda esta aprendizagem de vida em comunidade. Contudo, neste tempo, parece-me que foi evidente o sentido de identidade e de unidade da família e a importância que ele tem. E isto, e é interessante que o Miguel falava, e eu também tenho a mesma percepção, mas é uma percepção, portanto não tem valor científico, mas estávamos todos à espera que pudesse, mesmo em termos de conflitos familiares, intrafamiliares, haver aqui maiores problemas expressos do que aqueles que foram apresentados. Portanto, parece que efetivamente houve um centrar-se
num todo que não era ele só próprio, mas era também a família no seu geral, esta identidade e unidade familiar. Vi-se a organização também de pequenos grupos que emergiram da sociedade com objetivos de cooperação muito limitados e muito orientados para uma resposta concreta e imediata em função de necessidades que eram visíveis e que se percebiam existir nos outros. Houve instituições que, apesar das suas máquinas organizativas e muitas vezes mais burocráticas, foram capazes de se reinventar e dar respostas novas, usando os recursos que tinham. Houve empresas que dirigiram os seus recursos para um interesse comunitário e reduzir um bocadinho o interesse focado no lucro. Houve diversos movimentos que congregaram cidadãos isolados, que com esta necessidade de se agregar e de fazer alguma coisa de útil por alguém, saindo um bocadinho de si e pondo-se mesmo em risco com as cautelas necessárias. Portanto, diria eu que estas experiências são muitas vezes um ar fresco na nossa percepção de que conseguimos efetivamente criar comunidades cada vez mais sensíveis ao outro. Então diria que esta mobilização de forças que nós vimos, de vontades, de vozes, de recursos, dizem que é possível e mostraram quanto é realizável e também revelaram quanto é eficaz, podermos viver com uma atitude de comunidade e se pode ser temporário para uns, são estes movimentos que também vão criando as tais aprendizagens que têm impactos e que posso eventualmente integrar e traduzi-lo depois numa prática integrada em novos valores e em que venham ao encontro do nosso ser social e não só ser individual. Uhum. Muito bem. Pegando em aprendizagens, não é? Eu vou pegar numa frase que é muito usada no senso comum, que é, já tivemos, há quem diga que já tivemos um número de casos assim e o medo assim, e que atualmente estamos com o número de casos assim e o medo assim. Ou seja, começamos essencialmente a obedecer, mas será fácil como seres humanos nos mantermos dessa forma, Miguel? Primeiro é preciso que essa premissa traçada seja verdadeira, não é? O que eu também tenho de alguma forma dúvidas. Eu acho que não temos mais medo agora do vírus do que já tivemos antes. Eu acho que temos menos, confesso. Não é? Porque já lidamos melhor com ele. Estamos a lidar com isto há uns meses e, portanto, isso traz-nos, de alguma forma, alguma resiliência na forma como conseguimos gerir estas dimensões. E, portanto, acho que a coisa passa por aí. Acho que as pessoas estão com muito mais medo hoje da dimensão económica e das consequências económicas do vírus, que ainda virão por aí, nota-se já em algumas pessoas, mas que ainda virão por aí. Andamos sempre com este fantasma agora, mas eu acho que todos percebemos que é um bocadinho inevitável, ainda que tenhamos uma série de circunstâncias que são um bocadinho atenuantes disso mesmo e, portanto, todos temos alguma esperança que depois a coisa não seja tão má como se está a pintar, mas sabemos que vai ser difícil, do próprio vírus. Portanto, eu e nem acho, e acho que as pessoas, de alguma maneira, têm comportamentos muito mais adequados. Acho que a forma como nós pintamos as coisas, às vezes, às vezes também é um bocadinho falaciosa. E agora eu estava a ouvir a Teresa, e de facto, eu acho que nós somos uma sociedade muito solidária, muito mais solidária hoje em dia do que já fomos no passado. É evidente, a nossa natureza não é uma natureza necessariamente solidária. Nós somos seres individuais e ligados aos nossos grupos, ok? E, portanto, temos muito mais, primeiro, esta identidade individual e depois do nosso grupo, da nossa família, dos nossos grupos pequenos, do que da sociedade em geral. Tudo o que é mais uma dimensão mais social, de responsabilidade social, é aprendizagem, é ensino, são valores. É aquilo que nós andamos a tentar educar às pessoas, não é? Desde os direitos humanos, pelo menos, para transmitir valores que são sociais e que são muito importantes, porque vivemos numa sociedade global hoje em dia, coisa que não acontecia no passado. Nós, no passado, o que passava do outro lado do mundo não nos interessava nada, nem sabíamos, não conhecíamos, não é? O nosso mundo era muito mais pequeno. Hoje vivemos num mundo global, onde, evidentemente, temos que perceber que aquilo que acontece do outro lado tem impacto em nós.
E, portanto, ou pensamos globalmente, ou então, evidentemente, vamos ter prejuízos sem nos apercebermos como. Só que isto as pessoas só percebem por educação. Não é? Se percebem se lhes ensinarem, se conseguirem beber. E eu acho que temos melhorado muito nisso, apesar de, evidentemente, ainda faltar. Se calhar muito mais do que o que já temos, é evidente. Acho que é um caminho que eu espero que continue pela positiva. Como eu costumo dizer, a mim o que me preocupa mais na fase que estamos a passar, e que estas crises não ajudam, não é? Portanto, eu não utilizaria o processo de crises para as pessoas crescerem enquanto sociedade, porque percebem o quanto precisam uns dos outros. Acho que não passa por aí. Acho que aquilo que nós vemos de coisas muito positivas nesta pandemia já existem, não é? Estão cá, só que não são destacadas, nem tão visíveis, quando o problema não é tão global para toda a gente. E, portanto, não reparamos nelas, mas elas existem, têm um impacto mais pequeno, não. Acho que perdemos o Miguel aqui por uns segundos. Não Sente-se o aparecem mesmo? no social, não tomamos conta delas. Eu acho que isto para outra vez. Parou. Já está. Parou, mas já estamos lá. Já está. Portanto, como eu dizia, acho que não são tão visíveis esses atos de solidariedade. Acho que nós somos seres, não é, hoje em dia, muito mais altruístas e há muito mais pessoas a pensar no global. Depois há formas diferentes de pensar e que têm estratégias diferentes, mas esses são outros 500. Somos mais solidários. Não é? Agora, eu não utilizaria, como eu dizia, a estratégia das crises para promover essa dimensão, porque, pelo contrário, as crises o que é que nos trazem? O foco nas nossas necessidades individuais. Quanto mais dificuldades eu tenho, mais me preocupo comigo e menos capacidade tenho de me preocupar com os outros. E é um bocadinho no seguimento destas crises que hoje vivemos muito mais numa sociedade da desconfiança uns com os outros, em que parece que as pessoas não confiam umas nas outras, não é? E que temos estas teorias da conspiração, o vírus vem e foi criado para não sei o quê, os chineses ou os americanos, ou o que for, não é? E estas teorias da conspiração vêm desta desconfiança. Há sempre alguém a ganhar com isto e que nos está a prejudicar, que é a forma de encontrar os nossos votos expiatórios. Isto é que as crises trazem, e este é o medo que nós temos que combater. Não é? Porque senão aí é que provocamos esta desagregação social, eu acho, não é? De cada vez mais embarcarmos na tal sociedade da desconfiança, não é? Que e pegando nisto que tu estás a dizer, opa, queres terminar, Miguel? Não, diz. Pegando nisto que tu estavas a dizer, ou seja, nós iniciamos este período com muita desinformação, ou seja, existia soluções milagrosas, existia várias informações que ainda tornavam maior o medo, mas neste momento estamos numa fase em que grande parte das pessoas, quando eu digo grande parte, em termos de informação que nos chega nos órgãos de comunicação social, falam do descontentamento, da resistência em relação às medidas implementadas, acusando os organismos de saúde e políticos de disseminarem a pandemia do medo, ou seja, de romperem direitos e liberdades, dizem eles, sem argumentos razoáveis para o fazer. Ou seja, como é que é estar frágil, um pouco indeciso, e lidar com esta informação contraditória, ou seja, qual é o equilíbrio necessário? É muito difícil, volto a dizer, precisamente porque não há uma verdade. As pessoas têm que conseguir compreender, e esta é a grande dificuldade, sobretudo nos períodos de crise, em que as pessoas procuram qual é a verdade, qual é a solução. Quase como se houvesse um caminho qualquer que, se a gente o descobrisse, que saíamos daqui sem sofrimento e sem problemas. Ele não existe. Não há. Há diversas perspectivas e diversos caminhos, em função do conhecimento que temos, onde sabemos que se vamos por um lado penalizamos algumas dimensões, se vamos pelo outro penalizamos aquelas outras dimensões. E, portanto, podemos adotar uma perspectiva mais, vamos dizer, de segurança em relação à saúde pública e de evitamento de uma crise sanitária grave. Perdemos o Miguel outra vez. E, portanto, vamos, não é? Valorizar mais os riscos através. Agora começa a ser enervante. Deve ser a rede. Valorizamos mais a rede. Valorizamos mais, portanto, uma perspectiva mais segura. Ou então temos uma perspectiva, não é, mais aberta, não é, de proteção económica, não é? É onde desvalorizamos mais, é a forma como olhamos para o problema.
como dizíamos há pouco, nós olhamos de uma forma diferente para o problema quando o vírus nos afeta pessoalmente, não é? Entrou em casa, a gente olha para a coisa de uma maneira. Não entrou em casa, a gente olha para a coisa de outra maneira. Portanto, isto vai depender daquilo que nos custa mais. Quem tem problemas económicos acha que se está a sobrevalorizar, não é? Quem trabalha no turismo, não há ninguém que não trabalhe no turismo que não acha que se está a fazer um exagero com o vírus. Não é? Mas a gente vai falar com os profissionais de saúde e eles acham que nós somos muito brandos com as medidas e que andamos muito desconfinados. Tudo depende da perspectiva de onde a gente olha. E é importante percebermos que estas perspectivas existem e são úteis. Não são erradas nem certas, são úteis. Porque é depois desta integração das perspectivas que podemos ir encontrando caminhos que evidentemente temos que ir a medo, porque é um caminho nunca traçado, não vamos comparar esta pandemia com a de há 100 anos atrás, porque as realidades eram diferentes, não tínhamos ciência, não tínhamos o que temos hoje. Não é? Agora, a ciência por si só demora tempo e é duvidosa. Não é? Tem que ter, não é, uma série de coisas, mas nós... Vamos aprender aqui o Miguel. Olha, vou passar a palavra enquanto Teresa, está bem? Conseguem-nos ouvir? Temos que tentar dizer que estava meio parado, não é? Estava. Pronto, temos que focar nessa ciência, não temos outra solução, porque é, no fundo, o enquadramento, sabendo que a ciência não é tudo e que, evidentemente, há outras dimensões que também temos que valorizar. E isto é difícil. Agora, o que falta às vezes é coragem para dizer às pessoas isto é difícil. Não é? Eu não tenho a solução, porque hoje há um modelo político que começa a afetar toda a gente. Começou um bocadinho com os populismos, eu não quero entrar por aí, de que as pessoas chegam e têm a certeza de tudo, é aquela pessoa que sabe tudo. Eu sei como é que é, a verdade é esta, é porque que se faz, tudo o resto é uma mentira. E que, às vezes, até todos os outros políticos, a maioria que não tem, naturalmente, essa percepção, caem na tentação de vender algumas certezas e de parecer muito seguros no que estão a dizer, que é para tentarem combater, não é, esse paradoxo. E, evidentemente, esse é o risco de, às vezes... E tornando-se difícil confiar numa voz de comando, não é? E passo agora para a Teresa. Ou seja, que características é que uma voz de comando terá que ter? Ou seja, para ser confiável e para ser organizadora. Efetivamente, numa situação em que há grandes vulnerabilidades, também neste saber-se o que é que vai acontecer, nestas dúvidas, neste tempo de imprevisibilidades, ter alguém que consiga orientar é muito tranquilizador. E andamos, talvez, quase todos à procura e como dizia o Miguel ali bem, a ciência aqui funciona como um polo orientador para não só para nos perspectivarmos no futuro, mas também para sabermos que medidas, que posições, que atitudes assumir. Quem tem esta responsabilidade de assumir esta voz de comando terá de pensar que ela será uma voz orientadora e não propriamente uma voz de autoritarismos. Aqui não é possível autoritarismos porque temos de permitir e dar condições para que haja uma adaptação, tanto quanto possível, dentro das novas circunstâncias de vida, sem pôr em causa as condições básicas de subsistência, de dignidade e de qualidade, do mínimo de qualidade de vida que as pessoas possam ter. Então, aqui percebemos que, para além de ter de apresentar de uma forma sábia, entre aspas, isto é, com um conhecimento de base e aprofundado, de onde capte esta informação, esta sabedoria de várias fontes, de várias áreas, de modo a integrar uma resposta globalizante e que seja entendível. Portanto, esta voz e estas medidas orientadoras deverão não só ter consistência nas posições, como também haver uma coerência nas atitudes e nas soluções que apresentam. E, obrigatoriamente, competência visível nas análises e nas soluções que se vão encontrando e que são apresentadas de uma forma compreensiva, justificativa para as pessoas e que percebam que não só há uma verdade transmitida, mas também há um respeito
pelas pessoas, é um respeito com responsabilidade pelo serviço que está a ter e a desempenhar. Portanto, aqui, obrigatoriamente, esta voz do comando tem de ser aberta a uma rede especializada de apoio. Não pode ser alguém, e o Miguel falava exatamente disso, não é à procura de protagonismos. Se formos à procura de protagonismos aqui, não conseguimos fazer um serviço, nem prestar um serviço às pessoas, que precisamos todos dele. Portanto, e nesta abertura a estas rede especializada, haverá naturalmente um conjunto de dados que, nas suas múltiplas dimensões, vão identificar problemas, vão enquadrar as possíveis soluções e definir planos que são ajustáveis ao longo do tempo e às novas realidades que se vão apresentando. Portanto, isto parece que obriga necessariamente a uma autoridade responsável, mas também partilhada, em que, fundamentalmente, os direitos das pessoas, mas também o interesse comum de certa forma, é obrigatoriamente salvaguardado, diria. Muito bem, ou seja, com uma voz dessas conseguimos individualmente, se calhar, criar um plano que seja mais organizador quando tudo é tão incerto, não é? E este plano é também ajudado, os planos individuais são ajudados por um todo coletivo, que são apresentados com limites, mas em que haja também margens de manobra para estas diversidades de situações que as pessoas vivem, porque, efetivamente, como já dizíamos anteriormente, às vezes as situações mais problemáticas não são aquelas que vêm a público, essas não se expressam muitas vezes, mas quem tem esta responsabilidade de organizar políticas, de coordenar planos, precisa de ouvi-las mesmo no seu silêncio. E isso também os técnicos que estão no ativo e contactam em direto com estas pessoas têm a obrigação e a responsabilidade também de ser um bocadinho a tradução das vozes do silêncio, digamos. Muito bem. Eu queria-vos falar agora de algo que, a meu ver, eu posso estar errada, eu acho que muito se tem falado da prevenção da Covid-19, ou seja, diversas formas, embora a forma de comunicar para diferentes populações em alguns momentos possa ser rudimentar, mas temos passado essa informação, ou seja, medidas de prevenção para a Covid-19, seja nas escolas, seja em diversos aspectos. Mas a minha pergunta é, será que temos falado o suficiente para quem tem Covid positivo? Ou seja, qual poderá ser o impacto de ser portador de um vírus, até mesmo de ter sintomas ou agravamento da doença, com a imensa informação sobre as sequelas a curto e a longo prazo que o vírus poderá acarretar. E esta questão é para os dois, portanto, quem quer ser o primeiro? Se eu percebi... Ou seja... Sim, repete lá, reformula lá. Ou seja, nós temos falado muito sobre as medidas preventivas do Covid-19, ou seja, como não contrair a doença. A minha questão é se nós temos falado o suficiente para quem tem Covid-19 positivo e até em algumas situações ter um agravamento da doença, porque muito se fala sobre as sequelas que pode advir de ser contaminado com este vírus, sejam elas a curto ou a longo prazo. Eu não sei responder a essa pergunta, seguramente se tem feito muito ou se tem feito pouco. Miguel, paciência, eu dou-te a primazia da resposta. Eu quero ouvir o que tu dizes. Eu fui só te passei à frente porque não puseram as senhoras à frente logo à partida. Não, mas... E depois foi que me achei que a pergunta era complexa, foi para te deixar... exatamente, muito obrigada. Não, mas para além disso, mesmo quando tu não sabes, tu sabes. Acredita que foi para ti. Acredita. Não, estou a dizer mesmo, francamente. Estava à espera da tua resposta para refletir também sobre ela. Eu acho que há aqui uma coisa que é importante e que eu... Estamos a ouvir outra vez o Miguel. Acho que é complexa. Disse bem, identificou muito bem, não é? Mas quando sou eu a falar, eu percebo que ficam paradas. Portanto, o computador não quer que eu fale. Mas eu vou tentar. Nós existimos. Uma das coisas que
Eu acho que esse é muito o papel que a DGS tem feito e que os médicos de saúde pública e o contacto com as pessoas que fazem, depois afetados, a identificação daquilo que são naturalmente as redes de contágio e depois aquilo que tem que conversar com as pessoas e daquilo que eu tenho percebido, isso tem corrido bem, não é? Há uma atenção às pessoas e há um conversar com elas, etc. Por aí fora. A mim preocupa-me mais uma outra dimensão. Não acho que seja por conversar mais, outra. Fala-se tanto do vírus que as pessoas depois já acham que sabem tudo sobre ele. E são resistentes à informação. Nós temos e sofremos muito a um autor, um livro que eu até recomendo, que eu gosto muito, que se chama The Knowledge Illusion, que é de dois autores, um Stephen Sloman e um Philip Fernbach, e que é um livro muito interessante e que ele mostra, uns autores, como nós temos a ilusão que sempre que sabemos mais do que aquilo que realmente sabemos. E quanto mais vamos tentando saber sobre um assunto, através da informação pela internet, etc., e por aí fora, mais ganhamos a ilusão de que sabemos, mas não sabemos mais de quem não foi ler aquelas coisas. Porque nós aprendemos muito pouco a ler com este tipo de coisas. Nós aprendemos a partir do contacto com as pessoas, das experiências que vivemos, à medida que vamos encaixando aquilo que nos vai acontecendo. E, portanto, o perigo, eu acho que existe, e aí, respondendo um bocadinho à pergunta da Marisa, é que fala-se tanto do vírus e daquilo que são as consequências, que as pessoas acham que já sabem tudo, e, portanto, depois são muito mais surdas àquilo que se lhes possa dizer e muito mais questionantes em relação às informações que possam receber, e isso, de alguma maneira, ter mau resultado. Não é? Porque, evidentemente, por exemplo, em relação às consequências, nós sabemos que podem existir consequências muito graves, mas não é a maioria das pessoas. A forma que muitas vezes se coloca, eu costumo muitas vezes dizer às pessoas quando estão com medo do vírus, e isto não leva a que as pessoas tenham menos cuidado, não é isso que está em causa. Nem tanto que as pessoas percebam, não é? 20% das pessoas com mais de 60 anos têm problemas sérios e podem até morrer, são 3%, não é? É geral, mas serão uns 10, 15% das pessoas mais velhas. Isto significa que há 80% que não têm esse problema. Portanto, quando olha desta maneira, consegue ver as coisas de uma forma diferente e consegue gerir o medo de outra maneira. Agora, isso depois, né, é sempre a forma como se colocam as coisas, mas o problema aqui, eu acho, não é a falta de informação, é haver tanta informação difusa e disponível sobre o vírus, ou seja, abre o jornal, abre a internet, abre tudo e é só vírus, 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 que evidentemente as pessoas ficam com a sensação que já sabem tudo sobre o vírus e, portanto, depois são mais resistentes à informação. Eu acho que é muito mais esse risco que pode surgir. Miguel, a minha questão era muito sobre o impacto que tem uma pessoa que tem Covid positivo perante toda essa inundação de informação, Teresa. Pois, eu percebo, Miguel, mas na tua questão, a tua questão remetia-me para pensar que, de facto, quando tu levantas essa questão em si, eu nunca tinha pensado nela e acho que é uma questão muito pertinente, porque, efetivamente, este conhecimento de que o Miguel fala, e de facto estamos inundados de informação, e pode dar esta sensação, esta ilusão. Contudo, também reconheço, quando questionas isso, que não tem sido, mesmo nós, enquanto psicólogos, não temos endereçado a nossa preocupação para os efeitos no próprio doente, ou nas pessoas que cuidam deste doente, ou, como dizia o Miguel, quando bate à porta e então, e agora? Como é que é? Será que tem a informação que chega de como o que é que eu posso funcionar? Em termos funcionais, se calhar até está. Em termos das emoções que isto cria, pergunto eu, porque é que nós vemos que alguns doentes, ou tantos doentes que são infectados, têm um sentimento de culpabilidade, por dar a sensação que o vírus acontece, mas não é para mim. Portanto, se eu contrair a doença é porque eu me expus e adotei comportamentos que não eram supostos ter adotado. E então, e se eu infectei alguém, mesmo sendo assintomático, não sabendo que possa estar doente, porque é que eu hei de assumir esta culpa? Isto talvez nós precisemos de olhar de uma forma diferente e como é que é ter perdido alguém das nossas relações mais próximas por esta infecção. O que é que eu poderia ter feito e não fiz?
dentro de casa, então e agora? Há umas culpabilidades que são acrescidas e que talvez seja esse outro olhar também, para estas pessoas que tu não estás a mobilizar para olhar. De facto, podemos falar destas pessoas, mas talvez não com estas pessoas. E essa tua questão remeteu-me para a importância de também nós, enquanto classe profissional, nestas questões também que o Miguel dizia que é preocupante, como é que nós entendemos que podemos ajudar num processo destes, quando nós também estamos ainda no desconhecimento das emoções, mais das emoções e dos efeitos que não se sabe quais são e que só com o tempo poderemos ver. Portanto, nem aí há um conhecimento temporal que permitam pensar num prognóstico e nos efeitos ao nível orgânico e não só, porque depois tem também os impactos aos outros níveis mais sociais e económicos que isto implica para si e para toda a família. É evidente que tens toda a razão. Agora, e a forma em termos globais, como temos olhado para isto, quando pensamos na pandemia e toda esta situação, temos olhado para isto a partir daquilo que são os efeitos das grandes crises e das grandes catástrofes, ainda que esta diferente por ser continuada, e portanto as coisas muito na perspectiva das perturbações da ansiedade e das perturbações obsessivo-compulsivas e das coisas que isto causa em algumas pessoas, sobretudo naquelas que são mais predispostas, etc. E temos assistido a isso. Isso em termos de consequências a longo prazo, que não sabemos exatamente quais vão ser, porque evidentemente nunca vivemos uma situação idêntica, esta é uma crise grande, diferente de todas as outras, precisamente por aquilo que é o seu prolongamento no tempo. Quando falamos na crise e na catástrofe, normalmente são coisas muito grandes, mas agudas, num momento, não é? E isto é uma coisa ao longo do tempo, e isso traz a complexidade naquilo que é a avaliação da evolução disto a longo prazo. Portanto, aquilo pouco que sabemos é que se prevê que vai haver um aumento daquilo que são as consequências da saúde mental das pessoas, etc., em função disto. Quando pensamos na doença e na culpabilidade da doença, é evidente, isso acontece desde o início, e acho que, apesar de tudo, essas situações são tão mais sensíveis quanto mais no início isso aconteceu. Não é? Quanto menos casos havia, à medida que o número de casos vai sempre aumentando, isso vai se diluindo um bocadinho, apesar de tudo, e bem, não é? Tirando depois circunstâncias particulares daquilo que é culpabilidade em relação a algumas pessoas. E aí eu acho que os psicólogos têm uma coisa muito importante a fazer como prevenção, que todos acho que devemos fazer, sobretudo quando intervimos a nível clínico, que é, em primeiro lugar, sabermos muito bem aquilo que são as dimensões conhecidas do impacto do vírus, da forma como ele funciona, das formas de transmissão e tudo isso. Porquê? Porque é muito importante, sobretudo com as pessoas que estão preocupadas e que claramente estão afetadas por esta questão da pandemia e pela sua relação com tudo isto, dar-lhes todo um conjunto e o máximo de racionais possíveis e depois dizer-lhes: agora há esta gestão, mas cada um assume a responsabilidade pelas opções, porque isto não há opções certas. Porque é isto que nós temos que ser capazes de explicar. Não há uma forma certa de evitar o vírus, só há formas de aumentar ou diminuir a probabilidade de sermos infectados ou de infectar outras pessoas. Porque há circunstâncias que podem ser sempre ultrapassadas. E temos depois perspectivas que são mais seguras ao nível da infecção e que penalizam a outros níveis, e há perspectivas que são menos seguras ao nível da infecção e que nos facilitam a vida a outros níveis. E cada um dentro dos limites daquilo que são as normas que existem no nosso país, no caso, na nossa sociedade, dentro dos limites dessa norma, pode assumir posições que são legítimas em relação àquilo que é o seu funcionamento, estando ciente daquilo que é maior ou menor probabilidade das coisas acontecerem. Que é para prevenir precisamente esta culpabilidade, esta ideia do não saber, esta ideia do não pensei nisto como deve ser. Então é bom as pessoas pensarem nisso e olharem. Este discurso das probabilidades é muito importante, porque é muito preventivo depois daquilo que é a forma como a pessoa vai lidar com as consequências dos seus comportamentos, porque no limite a gente vai sempre pensar no comportamento que tivemos, que não tivemos, que podemos ter evitado, que não podíamos, mas que evidentemente naquele momento não estávamos a prever. E se já tivermos feito este processo, este trabalho de discussão, que é muito importante fazer com as pessoas, quando temos oportunidade, e daí a importância da psicologia da saúde a este nível, que era ótimo e fantástico, que as pessoas tivessem muito acesso aos colegas que pudessem fazer este trabalho, era um trabalho excelente, por exemplo, para prevenir um bocadinho essas consequências. E que é um discurso
que, tal como o discurso informativo mais técnico, quando digo mais técnico, mais médico, sobre toda esta situação, que também pudesse ouvir-se muito mais também o discurso dos psicólogos a abordar esta questão, também para o grande público, porque entrava numa informação global que precisamos ter todos para apaziguar e prevenir estas tais emoções que são normais, ainda por cima quando há, então, quando há perdas. Estas diferenças, vai ponderar estas diferenças. Sim. Não é só perspectiva médica, nós percebemos que depois as perspectivas estão afetadas por aquilo que são naturalmente a formação de cada uma das pessoas. E a psicologia tem esta grande vantagem de ser quase transdisciplinar a este nível, quando falamos da psicologia da saúde, e conseguir ter um discurso que se torna mais globalizador naquilo que é aquela pessoa em particular. Exatamente. Aquela pessoa em particular. Muito mais eu tinha para vos questionar, no entanto, vocês na vossa abordagem foram respondendo também a muitas questões minhas. Muito obrigada, é uma delícia, de facto, não encontro outra palavra, ouvir-vos a falar e estar cá presente. Esperamos que novas conversas surjam com conclusões positivas e que possamos até olhar para este momento como um enorme desafio superado, mas respeitando sempre a dor e o sofrimento de quem por ele teve que passar. Obrigada a todos pela vossa excelente companhia, obrigado a quem nos vê. Este foi o penúltimo webinar do ciclo OPP Madeira, sendo que o webinar final será a Psicologia na Linha da Frente, com o nosso bastonário, Francisco Miranda Rodrigues, e a nossa colega, membro da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Paula Mesquita. Até breve.